Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito bom mais uma vez estarmos aqui nesta casa de oração para nós louvarmos ao nosso Deus. Quero agradecer ao pastor Flausilino, também agradecer ao pastor Marcos por esta oportunidade que eles estão aqui nos dando nesta noite de estarmos ministrando a palavra de Deus. Mais uma vez, eu quero contar com as vossas orações, porque eu estava pensando que eu sou uma pequena fagulha. Quando você faz uma fogueira, às vezes, como quando criança, a gente jogava uma pedra naquela fogueira e saía aquelas pequenas fagulhas. Mas você vê aqui também tinha aquelas brasas enormes, aquelas chamas enormes, e eu hoje à tarde, meditando e pensando nisso. Como seria eu nesta fogueira? Aí veio a resposta: você é uma pequena fagulha. E aí eu pude ver pessoas que hoje já são assim, aquela brasa incandescente, a qual Deus tem usado de uma forma poderosa e são espelho para as nossas vidas. Por isso eu peço a ajuda de todos os irmãos, para que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, estar nos inspirando e nos dando a calma necessária para nós estarmos ministrando a palavra de Deus aqui nesta noite. A minha chamada é evangelística. Meu sonho, um dia, é ser consagrado a evangelista. Isso não é segredo de ninguém. Eu sonho isso há muito tempo. Mas hoje em casa, ali, meditando, pensando, eu falei, hoje eu vou tentar exercer a função de um presbítero, que biblicamente é pastor. E o pastor é aquela pessoa que geralmente vai mais para a parte do ensino, né? Mais tranquilo, mais sossegado. Então hoje eu vou aqui tentar me segurar ao máximo para desempenhar papel de pastor. Eu vou mais ministrar como se fosse um ensino. E pensando em ensino, irmã Marina, eu aqui já pensando, iniciando, eu penso nas cozinheiras, eu penso nas mulheres que fazem as suas guloseimas, que preparam bom arroz, preparam um bom feijão. Você tem que ter um certo conhecimento, por mais simples que seja, por exemplo, fritar um ovo, por mais simples que seja, por exemplo, fazer um café. Eu conheço pessoas que é insuportável você tomar o café que ela faz. E conheço pessoas que não conseguem acertar, fritar um ovo. Como conheço pessoas também que não conseguem fazer a quina de uma calça e vai por aí afora. O que é isso? Falta de conhecimento, às vezes uma falta de se aprofundar um pouco mais naquela área e, diante de dúvidas, procurar os universitários ou quem tem conhecimento para poder, então, estar te transmitindo e te ensinando. Você pode me perguntar, onde você quer chegar com isso nessa noite, Abimael? E eu te convido para nós irmos para a palavra de Deus, em Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 16, ou melhor, de número 14. Eu gostaria de estar ouvindo aí o barulho das Bíblias, Efésios, capítulo 4, versículo de número 14, que nos diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina. Bendito seja o nome de Jesus. Eu coloquei, se for do interesse do sonoplasta, eu coloquei um tema, então, para esta palavra nesta noite. E como o pastor Flausilino tem ministrado sobre doutrina, eu pensei nessa noite em falar sobre a importância da sã doutrina. Agora vocês vão poder situar melhor, entender melhor o porquê que eu estava falando do fato de você ter um conhecimento amplo sobre determinada área. E eu, nesta noite, gostaria de falar, então, usando o tema, a importância da sã doutrina, tomando como base esse texto que nós acabamos de lermos,
de Efésios, capítulo de número 4 e o seu verso de número 14. Como parte introdutória, eu gostaria de dizer que a doutrina afeta a vida. A verdade leva à vida e a Deus. O erro leva à morte e à destruição. Tecendo um comentário sobre aquilo que nós acabamos de lermos nessa noite, eu ouvi muitos antigos dizerem o seguinte, que todo caminho leva a Roma. E alguns tempos atrás eu teci um comentário sobre isso, o porquê desse ditado um tanto antigo. Quantos já ouviram aqui dizer essa palavra, todo caminho leva a Roma? Amém, graças a Deus, vai ser mais fácil ministrar. O porquê todo caminho leva a Roma é que, segundo a tradição, segundo a história, Roma, ela, após as suas conquistas, ela fazia estradas interligando Roma aos países conquistados. Por quê? Seria mais fácil deslocar o seu exército. E o exército de Roma se deslocava, então, com uma rapidez muito grande. E isso era importante naquela época, se tratando que se carregava o armamento em cavalos, em mulas, e o exército andava a maior parte a pé. Os nobres iam a cavalo, mas os oficiais também nas suas carruagens, mas os soldados tinham que ir a pé, e às vezes em marcha acelerada. Então precisava ter uma boa estrada. Então esse ditado que todo caminho leva a Roma é devido a isso, historicamente falando, que Roma fazia suas conquistas e interligava, colocava pedregulhos e acertava as estradas. Como? Usando a mão de obra escravas. Mas bem, se todo caminho leva a Roma, nós não podemos dizer, como muitos falam, que todo caminho leva a Deus. Seria verdade dizer que todo caminho leva a Deus? Isto é uma inverdade. O próprio Jesus, na sua palavra, ele diz que ele é o único caminho, ele é o caminho que leva o homem à salvação, que leva o caminho aos céus. Então é Jesus. Eu tenho uma maior consideração por Maria. Sou um admirador de Maria. Você fala, mas você chega a venerar Maria? Não, eu não venero Maria, mas eu tenho uma maior admiração por Maria. Por quê, Abimael? A minha admiração é porque dentre as milhares e milhares de mulheres, ela foi agraciada por Deus. Foi o instrumento que Deus usou, foi o instrumento que emprestou o seu útero ao Espírito Santo, para que Jesus pudesse ser gerado e nós pudéssemos, então, através dele, ganharmos a salvação. Mas é só isso. Ela não é o caminho. Ela não é o nosso mediador. Ela não é mediadora. O caminho é Jesus. Aleluia. E existe só um mediador entre Deus e os homens, entre Deus e você, que é Cristo Jesus. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Todo caminho poderia até levar a Roma, mas não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Outras pessoas falam o seguinte, não importa o que você come ou o que você bebe. Se você gosta, tudo bem. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque depois com o ministrar, com o andamento da mensagem, você vai poder entender isso. Não importa o que você come ou o que você bebe. Se você gosta, tudo bem. É uma inverdade por quê? Se você gosta de uma cachaça, de uma 51, com um licorzinho, tipo com uma jurubeba no meio, ou de repente com um pedacinho de abacaxi, de repente com um pouquinho de limão, um pouquinho de açúcar, aquela famosa caipirinha que quem sabe muitos aqui, quando via aquilo no copo, os lábios enchiam de água, e quem sabe até hoje, você olha para aquela caipirinha, está num churrasco de pessoas que não servem a Deus, e você está ali, e você vê aquela caipirinha, com aquele limãozinho, gelinho, aquilo geladinho ali, quem sabe o velho homem dá aquela manifestada assim, e você enche a boca de água, mas você, Jesus já foi liberto,
O velho homem, as coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo. E a presença do teu Espírito Santo preenche todo o meu coração. Você poderia aplaudir o nome de Jesus? Eu creio que é uma palavra linda. O Espírito Santo preenche o desejo dos nossos corações. Então é uma inverdade. Quando se diz, não importa o que você come ou o que você bebe, se você gosta, tudo bem. Sabemos que muitas coisas vai causar um mal. Você pode ter uma cirrose hepática, dependendo do que você comer, uma carne muito gordurosa, você pode ter um problema sério aí, e assim sucessivamente, adquirir alguma doença. Então, importa sim o que você come e o que você bebe. Muitos atestam também o seguinte, não importa a estrada que você trilha. Se você pensa que está na estrada certa, tudo bem, é uma inverdade. Vamos ver o que Josué, ele traz para nós. Ele ministrou uma palavra para Israel, e essa palavra também é extensiva para mim, e é extensiva para todos nós aqui nesta noite. E em especial também, internauta que está me ouvindo, é uma palavra também para o seu coração. Josué nos dá um conselho. Josué capítulo de número 24, eu gostaria de ouvir o barulho das Bíblias mexendo aí, procurando. Josué capítulo de número 24, e o versículo 14 e 15. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa tarde eu fiz algumas anotações, eu já tinha preparado esta mensagem, resolvi passar a limpo hoje, e o serviço de servente de pedreiro ali, ajudando a colocar um azulejo, e o tempo foi passando, e depois eu tinha que passar esse texto todo a limpo, porque eu gosto de fazer isso, mas eu acredito que eu passei certo. Se houver alguma falha de versículos, os irmãos nos perdoem. Mas é a palavra que eu gostaria de ler, que Josué deixou para Israel e para a igreja atual, é a seguinte: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses com D minúsculo, as quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e serviram ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses, mais uma vez com D minúsculo, dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, é um conselho maravilhoso que Josué estava dando para Israel, extensivo a nós. Eu e a minha casa, nós estaremos servindo ao Senhor. Agora, servindo ao Senhor, de que forma? De que forma eu posso, com a minha casa, com a minha família, ou seja, eu, a minha esposa, os meus filhos, esses que primeiramente estão ali mais próximos. De que forma eu, como sacerdote, os irmãos que estão aqui, sacerdote, dentro do seu lar, de que forma o irmão como um pastor, porque ali dentro da sua casa, você é o pastor da sua família, você é o conselheiro, você é o ajudador, de que forma você pode, então, estar servindo ao Senhor juntamente com a sua casa. Vejamos de que forma nós podemos fazermos isso. Tenhamos nossa casa coberta pela sã doutrina. Em 2 Timóteo, o capítulo de número 3, o versículo de número 16, ele nos aponta como fazermos para que eu e a minha casa possamos estarmos servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. E ele fala assim, mexendo na Bíblia, folheando, vamos lá, quero ouvir, barulhinho de folhas de Bíblia se abrindo, diz assim em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A forma como que nós podemos,
Estarmos cobertos pela sã doutrina e o ensinamento da palavra de Deus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para fazer o quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu gostaria de estar tecendo um pequeno comentário sobre essa pequena palavra na grafia, mas que grandiosa se formos pensarmos no tamanho do leque que se abre. Eu gostaria de falar sobre ensinar, sobre ensinamento. Como que você pode estar juntamente com a sua casa, com a sua família, internauta, todos que estão me ouvindo, você de diferente credo religioso, como que você pode estar levando sua família a estar adorando a Deus? Primeiramente, se fala que é através do ensino, nós ouvimos aqui por inúmeras vezes, e parece que até às vezes se torna enfadonho, mas a palavra de Deus jamais se torna enfadonha. Eu todo dia de manhã, hoje, por exemplo, eu levantei, tinha uns pãezinhos caseiros pequenininhos assim, que a Marina assou, eu cortei no meio, coloquei uma manteiga, comi, delícia. Hoje à tarde eu estava trabalhando lá na construção, Marina me aparece com os pãezinhos novamente lá, um cafezinho, eu e o senhor Geraldo novamente, pegamos um copo, tomamos aquele café gostoso e comemos aquele pãezinho. Eu estava saindo aqui para a igreja, o meu filho Marcelino, onde está o Marcelino? Lá, dá um sinal, irmãos, é aquele menino lá, ó, o esposo mais novo da igreja, aleluia, casou recentemente. Então, Marcelino chegou antes de eu vir para cá, ô pai, o senhor quer comer um ovinho frito, o senhor quer comer um lanche? Eu falei, quero sim. Aí lá novamente eu olhei na mesa aqueles pãezinhos redondinhos assim, fresquinho, aquele ovo bonito do lado assim, fritinho, ele colocou ainda uns matinhos lá, não lembro o nome daqueles matinhos lá, não sou tão bom assim de cozinha, mas a verdade é que estava muito bonito. Eu cortei aquele ovo no meio, cortei os pãezinhos, 2 pãezinhos no meio, cortei o ovo, coloquei um pedaço em cada pãozinho, e ali com um belo suco de laranja, eu comi aqueles pãezinhos. Você pode falar, mas você não está enjoado desses pãezinhos? Irmão, se eu não me enjoo dos pãezinhos que a Marina faz, eu vou me enjoar da palavra de Deus? Jamais. Então, não tenhamos a palavra de Deus como enfadonha, mas que possamos todas as vezes, ainda que você já ouviu aquela palavra, mas que você possa sempre estar trazendo e guardando no seu coração, porque com certeza, como a irmã Leonilda sempre fala, será uma blindagem para as nossas vidas. Agora, em vez de ficar olhando com essa carinha para mim, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Aproveita para glorificar e exaltar o seu nome santo. Então, a palavra de Deus não é enfadonha. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como brindar, como fazer, como ensinar. Então, vai lá, ensina é o quê? Dentro dos ensinamentos, ensina, por exemplo, a criança. O que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho que ele deve andar. Porque, com certeza, quando ele já estiver avançado em idade, mesmo que ele não estiver dentro da igreja, aleluia, isso é uma palavra profética para você que está me ouvindo. Não desanime. Ana, não perca a esperança, Ana. Não perca a esperança. Os ensinamentos, a sementinha, aquela palavra que um dia você semeou, caiu naquele coração. E pode ter certeza que vai germinar uma palavra profética para a sua vida. Vai germinar e você vai ter a alegria ainda de poder dizer, eu não sei se daqui uma semana, um mês ou um ano, mas você vai poder também falar como Josué, eu não sei o que vocês pensam, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Então ensina a criança, porque quando ele estiver mais velho, ainda que ele não esteja dentro da igreja, mas aquele ensinamento está pregado, está ali impregnado no seu coração, e mais cedo ou mais tarde ele vai se render, porque há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nunca perde a validade, nunca perde a sua eficácia.
Ensina a criança. Se você ensina a criança, pode ter certeza, o governo vai construir menos presídios. Serão menos presidiários para estar naquela cela superlotada. Por quê? Porque alguém ensinou. Mas quem falou que tem que ensinar? É a palavra de Deus, porque toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ensine, aleluia. Mas também essa palavra, ela corrige. O que é corrigir? O que é fazer uma correção? Corrigir, muitas vezes, é você ver uma pessoa que está agindo de uma certa forma, e você chama ele para uma correção. Você o ensina. O ensina usando quais meios? O que você vai usar para estar ensinando a pessoa que está errando? Eu acredito, irmãos, que a Bíblia ela é completa. Ela tem tudo. Você, de repente, você pode até querer usar um outro livro ou qualquer outra coisa aí de alguém aí que, de repente, uma psicóloga, qualquer outra coisa, um pedagogo, mas a Bíblia em si, ela tem resposta para tudo. Ela nos ajuda em tudo. O que você quiser, tem aqui. Por exemplo, então, como fazer, como corrigir? Ela ensina fazendo as devidas correções. Por exemplo, correções que a palavra fala, mostra e ensina. Por exemplo, não cobiçar. Ou seja, não desejar o que é do teu próximo. Eu quero usar aqui, o pastor Marcos, me permita, pastor Marcos, o senhor tem algumas lojas lá naquele shopping. Digamos que o pastor Marcos ali tem uma meia dúzia de lojas, e eu passo lá e vejo, rapaz, esse negócio aqui dá dinheiro. Esse negócio é muito bom. E começo a cobiçar, entendeu? Eu acho que eu vou dar um jeito de ser funcionário do pastor Marcos por um tempo. Vou fazer umas compras com ele em São Paulo, pego a aveia, eu vejo onde que é o esquema todo, entendeu? E vou montar um negócio para mim aí, rapaz, porque esse negócio é bom. O que a Bíblia fala a respeito disso? Que você não deve cobiçar as coisas dos outros. Não é teu, não lhe pertence, ele está indo bem, Deus está abençoando. Você vai quebrar a cara, você vai falir, você vai fazer um investimento. Olha, querido, e depois você vai ver a sua barca, né? A sua barca como que furada, né? Vai começar a entrar água, o barquinho vai afundar e você vai ficar, o que eu faço agora? E aí o pastor Marcos está lá no iate, bonitão lá, porque tem a bênção, a graça de Deus, né? Tem a proteção de Deus, está no centro da vontade de Deus, de iate, bonitão lá passando, e o seu barquinho que cobiçou, você que tentou, fura, entendeu? E começa a entrar água e de repente os tubarão aqui em volta, aqui, ó, você lá no alto mar, os tubarão passando assim, você vê aquelas barbatanas aqui, e você vai entrar em desespero. Então, mas aonde que nós aprendemos que não devemos cobiçar? Está aqui. É a palavra que nos mostra que ela é apta para ensinar, para corrigir, e essa palavra também faz as suas devidas correções. Eu estava há poucos dias atrás trabalhando lá na construção e uma pessoa me ajudando. O Banco Itaú ligou para essa pessoa, e essa pessoa professa a fé. Eu vou preservar a imagem da igreja, porque senão eu vou denegrir a minha própria imagem, vocês já entenderam, né? Aí o Banco Itaú ligou, gostaria de falar com tal pessoa. E aí essa pessoa que era o dito cujo, é o seguinte, aqui é o filho dele. É o seguinte, deixa o recado que depois eu passo para a pessoa. Eu vendo aquilo, eu fiquei indignado. Na primeira oportunidade que eu tive, mesmo sendo mais velho que eu e tendo uma posição assim mas eu não aguentei. O Espírito Santo começou a me incomodar e ele precisou de um favor meu. E aí eu fui ajudar ele naquele favor. Ele estava com medo, precisava da minha ajuda e eu fui num lugar com ele. Falei, é agora. Ali dentro da boleia, no caminhão dele, eu disse, rapaz, eu tenho uma coisa para dizer para você. Mas assim, pastor Marcos, do jeito que eu estou olhando nos olhos do senhor assim, rapaz, você é muito mentiroso. Ele olhou para mim assim, levou um susto, ele não acreditava. Mas que menino atrevido, né? Que menino atrevido. Eu falei, você é muito mentiroso. Mas por que eu sou mentiroso?
Eu disse para ele, eu estava lá na construção, você atendeu o telefone, o Banco Itaú querendo falar com você, e você se colocou no lugar de filho, sendo que era você que estava falando. Não, mais nada. E eu apertei mais dentro da palavra. Rapaz, assim você não vai prosperar, você vai de mal a pior. Você vai se dar mal na vida. Você não vai prosperar. Você tem que deixar a mentira, seja homem, para com isso. Aí ele viu sério. E outra, quando você fala na autoridade do Espírito Santo, não tem contestamento. Pode até querer, mas a hora que você entra com a autoridade de Deus mesmo, irmãos, não tem jeito. Ou se corrige, ou, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Eu sei que Deus vai prover. Ele sentiu o peso da palavra e a unção que estava saindo dos meus. Na hora ele parou, ele viu que, olha, realmente, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso me corrigir. Então, correções. A palavra nos corrige. E onde nós aprendemos isso? Sã doutrina, através da palavra, uma doutrina pura. Vamos seguir, mas que o meu tempo já está terminando. O salmista, ele nos dá um conselho maravilhoso para nós ficarmos livres dessas parafernália, dessas mentiras, dessas cobiças, para nós estarmos imunizados, para nós dizer como quem sabe Jó, olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, e não importa, se eu perder tudo, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele estava blindado. Amém? É essa posição que Deus quer que nós estejamos. E aí tem um conselho do salmista para nós que diz assim, como blindar a nossa mente e como blindar o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está aí o ensinamento, a palavra, como fazer, como está blindado. Agora, quem recusa, presta bem atenção, quem recusa os ensinamentos da palavra e a sã doutrina, não está totalmente liberto. O que é isso? Você está pegando pesado? Não. Quem recusa os ensinamentos da palavra, a doutrina, aquilo que é ensinado. O nosso pastor tem aqui trazido várias mensagens sobre doutrina, ensinando. Agora, se você recusa, se você quer bater de frente, o que a palavra diz em relação a isso? O que a palavra diz, qual a posição que você se encontra? E espero que nenhum de vocês se encontre nessa posição, certo? Diz assim em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, o que vão fazer? Vão cercar-se. Pelo contrário, vão cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Será que está acontecendo isso já? Eu creio que sim, irmãos, porque eu nunca vi tanta dificuldade hoje para os pastores em tentar estar conduzindo as ovelhas aos rios de águas limpas. Na verdade, muitas pessoas querem fazer, como eu já disse aqui algum tempo atrás, como aquele porquinho que você dá um banho, você coloca perfume nele, coloca o melhor perfume, uma fitinha, coloca lá, deixa o porquinho lindo, você solta ele, a primeira lama, o primeiro lixo que ele vê, pode ter certeza, esse porco vai pular naquele chiqueiro, vai pular naquela lama e vai se sujar todo. Assim estão muitas pessoas. A palavra diz que eles não estão suportando, eles não querem ouvir a sã doutrina, eles querem a porta larga. Mas o conselho de Deus para nós é: entrai pela porta estreita. A porta estreita eu tenho certeza que vai te conduzir a Jerusalém celestial. Agora, a porta larga pode ter certeza. A porta larga, como já se diz, é aquela porta, venha como está, fica como está, permaneça como está, e como você está, pode ter certeza que o inferno está de boca aberta, aguardando aqueles que estão adentrando pela porta larga. A orientação de Paulo a Tito, e também a nós, é a seguinte: em relação à palavra, em relação à sã doutrina. Tu, porém, fala o quê? O que convém à sã doutrina.
Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, cada um de nós aqui temos que ser padrão de boas obras. A começar do altar. Padrão de boas obras. A igreja olha para o altar, vê esses homens de Deus, ali está um padrão. Para que vocês possam entender melhor, quantos pedreiros tem aqui? Vamos ver se tem algum pedreiro, alguém que já trabalhou mexendo com pedreira. Só tem um irmão ali, mas padrão. Para você entender, quando você vai ligar a luz, precisa fazer o padrão. Aí você vai lá, compra um poste certinho, tem os fios certos, tudo certinho. Aí a CPFL vai lá para examinar, ver se o padrão está certo. Aí vai lá, se está certo o padrão, opa, olha, você vai ter luz na sua casa, vai poder tomar um banho quentinho, olha, vai ter iluminação. Liga, pronto, padrão certinho, energia na casa. O padrão está errado, ela vai embora. Se o nosso padrão estiver errado, pode ter certeza de uma coisa. O Espírito Santo até chega perto, assim, sabe? Chega perto, viu, pastor? Viu? O Espírito Santo chega perto, assim como eu estou chegando perto de vocês, assim, ó. Viu, meu amado? Aleluia. O Espírito Santo até chega perto, assim. Ele chega perto. Mas aí o Espírito Santo vê que o padrão está errado. O padrão não está certo. Se o padrão está errado, se o padrão não está certo, não tem como o Espírito Santo agir. O que ele faz? Ele vai embora e aguarda que o padrão esteja certo. E como fazer? Vamos correr e corrigir o nosso padrão. Aonde? Pastor Marco, eu vou me espelhar no... Aqui, ó, o senhor é o padrão, hein? Eu posso até me espelhar no pastor Marcos. É um exemplo de homem, de fé, de coragem para mim. Mas se eu ficar olhando só para ele, um dia eu posso me decepcionar. Mas se eu olhar para o padrão chamado Jesus Cristo, eu acho que merece uma salva de palmas, né? Vamos dar uma salva de palmas aqui. Padrão Jesus Cristo. Eu olho para o padrão Jesus Cristo, pode ter certeza. Eu olhando para esse padrão chamado Jesus Cristo, eu vou ter a minha vida moldada e com certeza o Espírito Santo vai chegar assim, opa, coração adornado, é aqui mesmo que eu fico. É aqui mesmo que eu vou fazer morada. E ele realmente faz morada. E olha, queira ser morada e templo do Espírito Santo, porque não tem tempo ruim. Bendito seja o nome de Jesus. Eu acho que o meu tempo já deu, né, pastor Marcos? Deu? Irmãos, em Mateus capítulo 15, versículo 14, já partindo para o final, não vou estar lendo muito, fala o seguinte, então tem o padrão. Por que tem que ter o padrão? Porque Mateus ele está falando aqui no capítulo 15, versículo 14, que não tem como um cego guiar outro cego. Não tem como. Se você não conhece o caminho, se ele não foi ensinado, se ele não foi ali, alguma pessoa que enxergava, tinha visão, levou ele para ele aprender o caminho, mas se ensinou, ele pode até conseguir, vai com a bengalinha, ele até consegue, a gente vê isso. Mas a Bíblia fala, não tem como um cego guiar outro cego. Ambos vão cair no barranco, vão cair no buraco. É assim que a palavra fala. Então, o que fazer? Se um cego não pode guiar outro cego, nós precisamos de alguém que tenha a visão de Deus. Aleluia. Visão de Deus, padrão. Aí eu volto para os nossos pastores. Nós temos aqui padrão, irmãos, que tem ensinado a palavra de Deus. Um cego não pode guiar outro cego, mas tem padrão, irmãos, que está totalmente quebrado, não serve mais para nada. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos, que hoje, infelizmente, nós temos igrejas aí, como a Assembleia de Deus, que prega essa doutrina. Nós temos igrejas maravilhosas, N igrejas que também pregam a sã doutrina, a palavra na sua essência. Mas nós temos lugares, meus irmãos, que estão de olho na tua carteira, estão de olho no seu carro, e estão de olho no seu 13º agora no final do ano. E vão dizer para você, doe 100%, dá tudo porque você vai ganhar depois 100%. Você tem 3 mil de 13º, doe aqui os seus 3 mil, porque você vai ter 100% mais. Quer dizer, padrão errado, cuidado, fique esperto, irmãos, porque esse padrão está dispensado. São verdadeiros lobos. São lobos enganadores, só está interessado na sua carteira. Cegos, são cegos
pessoas cegas que não têm visão espiritual e estão guiando pessoas que também estão cegos e obscurecido o seu coração, mente cauterizada. Por quê? Eu conheci uma pessoa que chegou a doar a sua aliança e depois, meus queridos, não aconteceu nada, ficou desesperado, ficou bravo e foi lá para buscar a aliança de volta. Me dá minha aliança aqui, porque a troca que nós fizemos, eu daria a aliança de ouro e receberia aquela bênção, eu não recebi. Então me dá minha aliança de volta. Ou seja, um cego guiando outro cego. Mas a palavra diz: e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade que é Cristo, e essa verdade vos libertará. Aleluia. João capítulo 8, versículo 31 e 32, também nos dá assim um conselho maravilhoso. Se vós, eu, você e também você, internauta, se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Discípulo segue quem? Não, mais alto. O discípulo segue quem? Exato, o discípulo segue Jesus, segue o seu mestre. Jesus é o nosso mestre. Então, se verdadeiramente, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, é essa verdade que vai estar nos libertando. Agora, como moldar nossa mente e coração para que ela seja 100% cristocêntrica? São João, capítulo número 17, e o versículo de número 17. Folheando a Bíblia aí, vamos lá. São João, capítulo 17, versículo de número 17. 100% cristocêntrico. Mente de Cristo, coração de Cristo. Como fazer isso? Aleluia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus queridos, com a ajuda do Espírito Santo, que nós possamos continuar sendo moldados pela palavra, pela sã doutrina. Costume vem e vai embora. Na minha época, se assistisse televisão, eu levava, meu pai me dava, olha, uma piaba daquela. Se eu fosse para o campo jogar bola, então, meu Deus do céu. Uma praia, então, Jesus, misericórdia. Rádio, nem pensar. O irmão tinha aqui de terninho, xadrez, chapeuzinho na cabeça, e era aquele padrão. Mulher, cortar as pontinhas do cabelo para acertar ali as pontinhas, era a disciplina na certa. Minha irmã, então, coitada, entrou no carro do namorado e ficou disciplinada. O que é tudo isso? Costume. Costume passa com o tempo, mas a sã doutrina permanece para sempre. Deus é imutável. Inovações dos homens, coisa colocada pelos homens, passa. Mas é o que o Senhor fala na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Deus tem uma palavra nesta noite de ânimo, de fé, de correção, de amor, porque Ele é o maior interessado em nos ajudar e nos ver felizes. E Ele, Leonilda, continua sendo o meu amigo, o seu amigo. Aleluia. Amigo chega na casa do outro, pode até ter a liberdade de abrir a geladeira, porque é amigo. Aleluia. O amigo não vai deixar você esperando na antessala. Deus é assim com você. Não vai deixar você esperando na antessala. Você pode ter acesso direto com Ele através de Jesus Cristo. E Ele vai estar te ajudando. Mas molde a sua vida na palavra, porque nós já conhecemos essa palavra. Já fomos libertos. Amém? Feche os seus olhos e oramos. Meu amigo Jesus, o Senhor é tudo, Senhor, para nós. Nós agradecemos a Ti porque Tu tens nos trazido aqui na Tua casa, Senhor, para junto aprendermos da Tua palavra que liberta, que molda, Senhor, que faz as devidas correções nas nossas vidas. E nós só temos que Te agradecermos e pedimos a Ti, Senhor, nos ajude a ser melhor. Senhor, aquilo que não Te agrada, Senhor, no meu coração,
no nosso coração, Senhor. Ó Senhor, aquelas coisas que nós lutamos, Senhor, para deixar, Senhor, para trás, porque não traz felicidade, não traz alegria. E muitas vezes, Senhor, essas cargas, essas bagagens querem nos acompanhar. Mas nós te pedimos que pela tua palavra, Senhor, tu veio estar nos limpando, nos purificando, nos redimindo, Senhor. Nós acreditamos na eficácia do teu sangue. E é por isso que nessa noite, Pai, nós pedimos, vem através do sangue de Jesus nos lavar. Nos lava, Senhor, da ponta do fio do nosso cabelo, Senhor. Passando pela nossa cabeça, pelo nosso pescoço, pelos nossos braços, Senhor. Ó Senhor, pelo nosso tórax, pelas nossas pernas, joelhos, Senhor, pés, unhas, Senhor. Nos lava por completo, Senhor. Porque queremos estarmos no centro da tua vontade. Abençoa a tua igreja aqui presente. Abençoa cada internauta, Senhor, que ouviu esta palavra. Que esta palavra encontre guarida em cada coração. Eu oro, Pai, e no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém.